dia a todos vocês que tiverem a oportunidade de assistirem esse vídeo. Para você que não me conhece, meu nome é Luiz Souza. Eu não sou ninguém famoso, sou apenas uma pessoa que vive em função de divulgar o nome de Jesus, o nome de Cristo. E eu queria gravar aqui uma série de 4 vídeos falando a respeito do perfume de Cristo. E queria que você prestasse atenção a alguns pontos que eu vou colocar aqui que você jamais vai encontrar aí em qualquer lugar onde se fala de Jesus. Porque normalmente hoje em dia as pessoas, e inclusive eu me incluo nisso, nós nos preocupamos muito em divulgar a placa da nossa igreja, divulgar o tipo de fé que nós um dia aprendemos a colocar em prática. E por esse motivo nós caímos num erro em que todas as pessoas da terra, findam de uma forma ou de outra, caindo nesse erro. Nós falamos muito a respeito do perfume de Cristo. Eu queria apertar um pause aqui e falar a respeito de ontem. Eu estava na rua com algumas pessoas e evangelizando, falando de Jesus, levando a boa notícia, do nome de Jesus. E nós, ali eu e 2 senhoras, nós encontramos 2 moças na rua bebendo, 2 moças e um rapaz. E eles ali brincando entre eles, um disse assim, o rapaz disse: "Ô moço, não conversa com ela não, porque ela é pecadora, ela não é digna, ela está aí bebendo, ela acabou de chegar da balada", E aquela moça começou a abrir o coração e ela falou assim: eu já fui batizada na igreja, numa igreja. E ela falou: "Mas eu não tenho força para praticar a minha fé. Então eu me considero uma pessoa perdida". E nós falamos a respeito de Jesus para aquela moça, Jesus não desiste de ninguém. Jesus não condena ninguém porque um dia ela se batizou na igreja e hoje ela está, como se diz, afastada. Porque, na verdade, Jesus está sempre próximo das pessoas. As pessoas é que viram as costas para Jesus. Mas Jesus jamais vai condenar alguém porque ela voltou atrás numa decisão ou porque ela cometeu erros. Nós, às vezes, falamos do perfume de Cristo, e o que é o perfume de Cristo? É o amor dele. O perfume de Cristo não é a divulgação da placa de uma igreja, não é você falar da fé evangélica ou católica, seja ela qual for, mas é você derramar por esse mundo o bem que nós não conseguimos praticar. E por qual motivo nós não conseguimos praticar esse bem na sua totalidade, vamos dizer assim? Porque lá no Éden, nós ouvimos muito falar sobre aquela passagem, sobre o conhecimento do bem e do mal, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós vamos falar bastante a respeito disso. Só lembrando que tem muitas coisas que eu falo e que eu sei a respeito de Deus, que normalmente, se você falar, as pessoas não vão entender. Porque normalmente o padrão de fé que as pessoas têm e de serviço a Jesus são baseados em conhecimentos humanos, na teoria de alguém. Nós temos aí o protestantismo, que veio oriundo da Igreja de Roma, em que nesse próprio protestantismo existem muitas falhas, e nós sabemos disso. Então, todo o padrão que nós temos de serviço a Deus é baseado na teoria de alguém, que em algumas vezes nós passamos anos, até séculos, décadas, fazendo uma coisa que depois de muito tempo se descobre que aquilo não estava de uma forma correta.
e precisou de reforma. Tudo está sendo reformado todos os dias. Então, na verdade, o que aconteceu, eu vou aqui tentar falar de uma forma simples que você possa entender. O homem, Adão e Eva, foram colocados naquele jardim, um jardim no Éden, perfeitos. Dentro eles eram como se fosse um vaso. Nós chamamos o ser humano, o nosso corpo, a nossa vida, como um vaso que pode ser cheio do bem ou do mal. Então Adão e Eva eram cheios do bem. Eles não conheciam o mal, quer dizer, não conheciam, eles não sabiam que existia o mal. Porque Adão não era como a maioria das pessoas fala, um ser inocente que não tivesse conhecimento. Não, Adão era um ser extremamente inteligente, capaz de dar nomes a todos os animais da terra, as plantas. Adão tinha um entendimento infinitamente maior do que nós temos. E o que aconteceu ali? É como se você tivesse, um dia tente fazer essa experiência, você tem um vaso cheio de perfume, um vaso, um frasco, né? Naquele tempo falava vaso porque não existia ainda o vidro bonitinho como nós conhecemos hoje, então se chamava de vaso, carregava perfume, vinho, azeite em vasos. Imagine você com um vaso cheio de perfume, você pega uma água podre coloca dentro desse perfume. Ali, antes dessa mistura, você identificava muito bem que ali era um perfume porque cheirava bem. Mas a partir do momento que você pega uma água podre e coloca dentro daquele perfume, você fica sem definição. Você não sabe, na verdade, o que é aquilo. Se é uma água podre que cheira um pouco a perfume, ou se é um perfume que cheira a podre. Então foi misturado ali, você não sabe o que é o que. Então, na verdade, quando no hebraico fala de mistura, está falando de conhecimento, está falando de mistura, de conexão. Então, o que aconteceu? O diabo, a raiz do mal ali, Samael, a verdadeira essência do mal, derramou da sua água podre que havia apodrecido por o corte da conexão dele com Deus. Ele se encheu do que era podre. E aquela essência podre que ele tinha dentro dele, ele derramou no perfume de Eva. E ele conseguiu ali fazer uma confusão, uma bagunça, uma miscelânea do bem e do mal. E a partir dali, começou uma busca incessante do ser humano para que se consertasse isso. Inclusive, ele nem sabia como fazer isso. E Deus, na sua essência maravilhosa do bem, Ele nos deu essa oportunidade que é Jesus. Nós ouvimos falar muito do perfume de Cristo. E quando Jesus veio a essa terra, Ele veio para trazer essa pureza. Jesus era puro, Ele não se misturou com a podridão desse mundo. Nós somos diferentes. Nós já nascemos misturados, então ninguém sabe se o que tem dentro de nós cheira ou se tem odor de podre. Então, por esse motivo, a nossa vida é uma busca incessante para jogar para fora todo esse líquido, essa essência do bem que foi misturado com o mal. Quer dizer, um perfume que foi misturado com o podre, então não serve mais. Porque se você fizer essa experiência, você vai ver, se você misturar água podre com perfume, não adianta mais você tentar restaurar, porque não tem jeito. Se você colocar, vai ser um perfume que cheira podre ou uma água podre que cheira perfume, não serve. Então, qual foi a oportunidade que Deus nos deu? De jogar para fora, de nos limpar desse perfume que foi misturado com água podre e não serve mais para nada. Lavarmos esse frasco, que é o nosso ser, templo, que somos nós. Lavar, tirar toda essa água que foi contaminada com a podridão, todo esse perfume que foi
foi contaminado pela podridão e nos encher do perfume de Cristo, que é puro. E qual é o nosso erro? Porque às vezes, na busca incessante de esvaziar esse frasco de água podre misturada com perfume, que é a mistura do bem e do mal, quando nós tentamos nos encher de Jesus, por na nossa mente ter esses pensamentos misturados com os sentimentos humanos, nós findamos deixando novamente ser misturado a essência do bem com a essência do mal. E quando às vezes pensamos que somos pessoas de Deus, quando menos esperamos, nós olhamos para dentro de nós mesmos e vemos que nós estamos mais uma vez misturados com a podridão do orgulho, com a insegurança, com o medo. O que mais tem por aí são pessoas que se dizem de Deus cheias de doença. São pessoas que se dizem de Deus, que dizem que carregam o perfume de Cristo, mas que também têm dentro de si a podridão do orgulho, tem dentro delas o medo, tem dentro delas a insegurança. Então, eu não estou dizendo aqui que eu sou perfeito e nem que você deve ser perfeito, mas a nossa busca deve ser uma busca incessante para nos esvaziar desse líquido precioso que é a nossa essência, que foi dada por Deus, que foi misturada com a podridão pelo mal, que representa o diabo, Satanás, e nós devemos todos os dias jogar isso para fora e tentar nos encher de verdade do perfume de Cristo. E por isso que ele diz que nós devemos ser vigilantes, para não deixar com que caiam gotas de água podre no nosso perfume, o perfume que ele nos deu através do seu maravilhoso sacrifício, o sacrifício da cruz. Até o próximo vídeo, onde nós vamos falar mais a respeito disso, meus amigos, meus ouvintes, não é? Eu peço que, se você não quiser me ouvir, mas pelo menos não me critique e pense um pouco nisso que eu falei e que eu vou falar nos próximos vídeos. Deus abençoe a todos vocês. Eu não quero aqui questionar a fé de ninguém, eu não quero aqui jogar cal no tipo de fé que você exerce, mas apenas estou te convidando a pensar junto comigo sobre o perfume de Cristo nessa terra, que é o verdadeiro amor dele. Ele poderia, antes de partir, ter falado de várias coisas, vários mandamentos, ensinamentos, de várias conquistas e várias outras coisas, mas ele ensinou a nós apenas uma coisa: que nós nos amemos uns aos outros como ele nos amou, dando a vida por nós, nos suportando todos os dias. E é isso que nós temos que fazer. Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.